Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula então da nossa disciplina de Oficina de Produção Filosófica 1. Hoje, mais na área, né, da produção filosófica, né, de como a gente pode resgatar alguns conceitos, alguns temas e problemas de um determinado autor, no sentido de argumentar e pensar, né, na sistemática filosófica perante essas obras que nos chegaram, que nós temos e que nós estudamos ao longo da nossa graduação. Bem, hoje eu elenquei um texto e uma discussão do filósofo David Hume, né, que é justamente salientar os aspectos relevantes da doutrina do David Hume. Como todos sabem, né, o Hume é um filósofo empirista, né, da modernidade, e que a sua filosofia tem todo esse suporte, né, no que diz respeito à confiabilidade do método seguro ser a experiência, né? E, de certa forma, alguns o interpretam como não como sendo um empirista dogmático, no sentido de não dar possibilidade e papel para a razão nas questões da natureza humana, nas questões da ação humana, né, do ponto de vista moral, sobretudo. Então, eu trouxe essa abordagem, eu vou disponibilizar para vocês algumas passagens, né, do Tratado da Natureza Humana e das investigações acerca do entendimento humano. Sobretudo do tratado, né, para a gente ver, então, as ideias fortes, né, de Hume acerca da defesa de um empirismo como método seguro para a aquisição do conhecimento e a possibilidade de se pensar no papel da razão no tocante a essas passagens e essa sistemática do autor. Como eu falei, né, para alguns, a razão ela possui um papel meramente instrumental e para outros, sobretudo aqueles que defendem o emotivismo moral em David Hume, atribuem a Hume apenas o critério da experiência, não atribuindo em nada o aspecto da racionalidade. Tá? Com isso, eu vou deixar disponível também alguns artigos, né, de alguns comentadores que tratam dessa temática. Com base nisso, a gente vai pensar um pouco na filosofia humeana, no sentido bem geral, no sentido das passagens que ele defende, né, o seu método e a sua posição empirista. Como, por exemplo, nas famosas frases, né, nas célebres frases como a razão é escrava da paixão, né? Então, coloca um grau de poder e confiabilidade ao aspecto da paixão, dizendo que sempre, por hábito, né, a razão deve estar guiada ali somente como sendo secundária ou escrava das paixões, um termo bastante forte. De que modo a gente verifica isso na teoria de Hume, né? A questão da produção filosófica, ou do raciocínio filosófico, é justamente esse. Quando eu escuto, eu leio uma passagem de determinado autor, como que eu resgato, como eu interpreto, né, a teoria desse autor? Isso não significa que a gente vá, né, fazer ser fiel realmente, né, ao que o autor está dizendo, mas é a pretensão da filosofia, né? Que a análise do texto, a leitura e a nossa argumentação se aproxime ao máximo daquilo que o autor quis dizer. Então, a tentativa, não que isso seja absoluto, mas uma tentativa de ser o mais fiel possível. Então, quando eu escuto da teoria empirista do Hume, né, a razão é escrava das paixões, frente ao contexto que isso é dito ali na obra dele, o que eu evidencio? A razão não possui papel algum? Ou possui? De que modo? Né? A própria distinção que ele faz das percepções, né? De que as percepções são divididas em duas principais categorias, que são as ideias e as impressões, né? E de que ele diz que as ideias são as percepções mais fracas, né? A gente poderia utilizar até o termo de representação das impressões, que são as percepções mais vívidas, né? Mais claras. Então, ele dá o exemplo da maçã, por exemplo, né? Isso para justificar a sua teoria empirista, no sentido de que, se pensarmos no exemplo da maçã, né?
Uma coisa é eu já ter experimentado, conhecer, saber o que é uma maçã, e com isso ter uma ideia, né, do que ela seja, uma impressão do que ela seja. Outra coisa é eu nunca ter experimentado uma maçã, nunca ter visto, e ter que fazer uma representação do que ela seja, com o auxílio de um terceiro, por exemplo. De que modo eu vou evidenciar isso? Bom, a representação de algo que eu nunca experienciei, que é também uma tentativa que ele acaba trazendo para explicar esses acontecimentos que fazem parte da natureza humana. Isso só vai ser feito com base numa representação, né? Ou até mesmo, se a gente quiser usar um termo mais grosseiro, né? Uma imitação de nossas impressões mais vivas, né? Então, ele vai fazer de novo essa separação toda para o aporte de uma defesa empírica. Bom, fica, né, a instigação, né? Como fica a razão aí? Sobretudo na parte do Tratado da Natureza Humana, que é esse que eu vou disponibilizar para vocês, que é o tratado que trata dos assuntos da moral, né? Até que ponto esses mecanismos da experiência, essas divisões que Hume faz, dá conta da teoria moral, né? Sobretudo na perspectiva finalística da ação humana. Pois bem, eu elenquei aqui um texto para corroborar com isso, né? Que é justamente a pretensão aqui, pessoal, é o quê? A gente trabalhar uma possibilidade, né, de argumento com base na sistemática de um determinado autor, de um determinado texto. Então, aqui eu estou trazendo possibilidades que seriam próprias de uma produção filosófica, no sentido de oralidade, no sentido de escrita, né? E por isso que eu também vou disponibilizar o texto base de Hume. Mas o próprio conhecimento que vocês têm de Hume, né, ao longo aí do curso, que vocês tiveram, que vocês se apropriaram, vale para essas percepções agora, tá? E o que eu trago aqui também é um compilado de ideias que eu trabalhei no mestrado, né, numa disciplina que era específica sobre Hume, e que eu fiz, então, essas instigações, né, esses levantamentos filosóficos para discussão. Depois até esse trabalho eu levei para um congresso internacional de Humeano, né, que aconteceu em Londrina, e que agora eu trago aqui para a gente discutir um pouquinho a respeito dessas considerações, tá? Pois bem, dado algumas passagens que eu vou falar ao longo aqui da minha fala, a pretensão é o fundamento para a ação moral em David Hume, né? Se esse fundamento está estritamente baseado numa ideia de experiência ou também de racionalidade, e que nível se estiver, né? Que nível está o papel da razão aqui? Pois bem, de acordo com o tratado, o objeto da ação não se fundamenta sem experiência. O tratado que eu digo é o Tratado da Natureza Humana, pela qual podemos determinar qualquer outra causa, ou seja, no conhecimento prévio que se tem dos objetos. Segundo Camp Smith, existem dois aspectos na doutrina moral de Hume, um negativo e um positivo. O negativo refere-se à incapacidade da razão de determinar ou distinguir aquilo que é bom ou mal. Tá? Então, retira, é bem diferente do que a gente tem, por exemplo, numa teoria moral de Aristóteles e uma teoria moral kantiana, que dão um aspecto fundamental, né, para a racionalidade. Então, eu faço a distinção do bom, daquilo que é bom e daquilo que é mal, sobretudo pela centralidade e pelo poder que tem o aspecto racionalista. Aqui não, aqui esse aspecto é visto como um aspecto negativo. O positivo, o outro aspecto, é que na doutrina moral, o bom e o mal são determinados por nossos sentimentos de aprovação ou desaprovação, que tem por causa natural a contemplação desta ou daquela ação. O problema que surge, e aqui a gente já remonta de novo, né, ao nosso objetivo central da disciplina de produção filosófica, o problema que surge é como estes dois aspectos, negativo e positivo, podem estar relacionados na doutrina humeana. Podemos verificar que não se faz necessário atribuir à razão o papel de determinar aquilo que seja o bom ou o mal nas ações, para estabelecer uma relação com a moral. A razão pode desempenhar uma atividade discursiva que possibilite orientar a ação moral. Hume, de modo algum, quer negar o papel da razão, pois, do contrário, não haveria possibilidade de se pensar em um critério de normatividade. Tampouco existiria uma teoria moral consistente. Bom, aqui o que vocês podem perceber? Aqui já tem um encadeamento, né, uma proposta, uma diretriz
do que eu pretendo particularmente, né, especificar em relação à teoria humeana. Vai ter outros comentadores que vão discordar dessa opinião, né? Essa opinião aqui, né, uma opinião que se pretende ser refutada, é uma tentativa de solução das abordagens de Hume sobre o papel da razão, que ele não discute, que ele não desconsidera na sua doutrina. Né? Então, se ele não desconsidera da sua doutrina, de que modo a gente vai observar esse papel que pode possuir uma certa importância coadunado, né, em conjunto com a totalidade do seu sistema empirista. O fato é que o conhecimento, ou a razão, isto é, as considerações reflexivas das condições a serem reconhecidas e as consequências que podem ser antecipadas, desempenham um importante papel na ação moral. A aprovação e a desaprovação moral são consequências sobre a visão contemplativa de uma indefinida variação de situações que somos chamados a intervir. Esta situação ou detalhe de sua circunstância determina o caráter apropriado da resposta moral. Para tanto, é importante que conheçamos todas as características relevantes da ação, e por isso a investigação e a tentativa de dar um papel, mesmo que secundário, à razão, né? Essas proeminências entre as características são consequências de uma antecipação do agente sobre as diferentes respostas. A razão, por sua vez, orienta o agente para a melhor resposta moral ou para o melhor resultado. Orienta. Não no sentido de determinar a ação, mas o de conhecer e orientar junto às considerações reflexivas das condições. Outro aspecto importante na teoria humeana é o tratamento referente às virtudes, que ele também cita no tratado, e nas investigações. Ele acredita que estas devem ser analisadas separadamente, como é o caso da benevolência e da justiça, ou seja, as virtudes tendem a promover o interesse da espécie humana. De fato, podemos perceber o aspecto de utilidade, ou seja, escolhemos fazer algo em detrimento a um fim que nos é útil. Há um comentário nas investigações que pode explicar isso. Cito: em todas as decisões morais, a característica de utilidade pública é o que se tem principalmente em vista. E sempre que surgem disputas, seja em filosofia, seja na vida cotidiana, referente aos limites do dever, a melhor forma de decidir a questão é averiguar, em cada um dos lados, os verdadeiros interesses da humanidade. Fim de citação. Tá? A questão não está no fato de que a razão nos possibilita a escolha de uma virtude em determinado caso, mas que a razão possibilita conhecer as características envolvidas em determinada circunstância avaliando o seu resultado. Desse modo, a razão contribui para a ação moral, como critério de verdade ou de falsidade. A razão pode corrigir ou até mesmo mudar o percurso da ação, ou seja, o impulso de uma paixão pode estar errado e a razão, por sua vez, pode orientá-la fazendo mudar o percurso. De qualquer forma, a razão não move as ações, e sim as paixões. Por isso, a razão, escrava das paixões. São as paixões que movem o sujeito a agir. Mas ela pode orientar o agente no caso de um impulso para agir errado. Esse critério de certo ou errado, verdadeiro ou falso, ocorre a partir de um contexto e daquilo que pode ser benéfico para o agente moral. Ele faz uma abordagem até das coisas que não são contrárias à razão, né? E que tudo bem, a gente pode pensar, como por exemplo, um arranhão no dedo, eu preferir a morte de alguém do que um arranhão no dedo. Isso não é impossível, isso não é contrário à razão, isso é permitido. Agora, no âmbito prático, como que isso ocasionaria? Bem, cito a passagem que ele traz, né, essa problemática, que se encontra no Tratado 2, parte 3, da seção 3, parágrafo 6º. Não é contrário à razão eu preferir a destruição do mundo inteiro a um arranhão em meu dedo. Não é contrário à razão que eu escolha minha total destruição só para evitar o menor desconforto de um índio ou de uma pessoa que me é inteiramente desconhecida. Tampouco é contrário à razão eu preferir aquilo que reconheço ser, para mim, um bem menor a um bem maior, ou sentir uma afeição mais forte pelo primeiro que pelo segundo. Fim de citação. Torna-se mais fácil pensar em alguns exemplos e passagens, como nesse sentido, né, onde ele afirma que o intuito de dar continuidade aos assuntos já discutidos no tratado. Depois, as investigações acerca do entendimento humano,
ele vai dizer que é uma continuidade daqueles assuntos já tratados, né, na primeira obra, que é o Tratado da Natureza Humana. Se fôssemos analisar essa passagem que eu acabo de citar isoladamente, facilmente cairíamos em contradição. Mas ela serve para explicar o critério de utilidade em que Hume se refere, bem como o conjunto de sensações que compõem a natureza humana. É próprio da natureza humana, e não é contrário à razão, ter o sentimento de preferir a destruição do mundo inteiro a um arranhão no dedo, dado a dor que causará tal arranhão. Isso não significa que em uma circunstância concreta e particular o sentimento seja inverso, isto é, prefiro o arranhão no dedo à destruição do mundo inteiro. Nesse sentido, podemos dizer que os julgamentos morais têm suas origens unicamente na estrutura particular e na constituição da espécie humana. A aprovação moral ou a culpa surge na mente, não como um ato de conhecimento, mas como um sentimento que estamos imediatamente determinados a senti-lo. Nesse caso, a razão divulga o que é útil em direção a um fim, mas é o sentimento que fornece a finalidade. Então, não estamos querendo aqui tratar da razão como a capacidade que fornece a finalidade das ações humanas, mas que ela pode servir como orientadora desses julgamentos e juízos morais. Julgamentos morais, o bom e mal, têm sua origem não na eterna natureza de qualquer realidade independente, mas somente na particular construção e constituição da espécie humana. Contudo, para Hume, no âmbito da moral, o gosto é autônomo. Não pode haver conflito entre razão, né? Porque a razão é o quê? Ela é inerte. Dada pela razão, não há princípio racional, mas está no nível da justificação das crenças. Então, não pode haver conflito entre a razão, que possui essa característica, e a paixão, que é o que realmente faz o indivíduo agir de determinada maneira. Quando passamos para a cautelosa e desconfiada virtude da justiça, isso também é tratado na obra das Investigações, descobrimos que o que ela representa não é a excelência moral, mas a justiça fundamentada na necessidade conforme diversidade. Falamos em diversidade, pois em alguns casos não necessitaríamos do critério de justiça para usufruir de algo. A justiça só é útil por causa da necessidade ou da falta. Tomemos o exemplo do ar. Como temos em abundância, não precisamos recorrer à justiça para obtê-lo. Desse modo, temos em Hume a utilidade pública que serve de fundamento para o seu valor. Este aspecto serve como regra da moral, que pode mudar de um país para outro, de uma época para outra, conforme o contexto e necessidade. O social e o público possuem um papel importante no que diz respeito às decisões morais. Não no sentido de determiná-las, mas o de orientá-las. O exemplo da água é importante para compreendermos o aspecto moral. Compartilharíamos de nossa água a um amigo sem problemas, por simpatia que temos a ele. Esse conceito de simpatia também é fundamental na teoria humeana. Mas caso tenhamos pouca água e um estranho pede para que dividamos, talvez não consigamos usar do mesmo critério, mas sim da justiça que nos obriga a dividir ou não, conforme necessidade do indivíduo. Mais uma vez aqui, um exemplo para ressaltar os aspectos da simpatia, os aspectos das ideias e das impressões. E, nesse conjunto, a sua teoria empírica. A justiça está presente onde é exigida, por uma falta ou por necessidade, na diversidade. O aspecto central da humanidade necessita, em sua condição material e limitada, dos mecanismos de simpatia que tornam a justiça necessária e possível. Então, é os mecanismos de simpatia que vão tornar o critério de justiça necessária e possível, e não os mecanismos da racionalidade. Hume expõe isso nas Investigações. Cito: as regras da equidade ou da justiça dependem, portanto, inteiramente do estado e situação particulares em que os homens se encontram, e devem sua origem e existência à utilidade que proporciona ao público pela sua observância estrita e regular. Contrarie-se, em qualquer aspecto irrelevante, a condição dos homens. Produza-se extrema abundância ou extrema penúria. Implante-se no coração humano perfeita moderação e humanidade, ou perfeita capacidade de malícia. Ao tornar a justiça totalmente inútil, destrói-se totalmente sua essência e suspende-se sua obrigatoriedade sobre os seres humanos. Fim de citação.
Hume aqui reforça a conclusão, apontando que quando há conflito entre a justiça e a equidade deveria dar lugar à justiça. É a inflexível regra da maior utilidade para a comunidade do que o bem excepcional do individual. Sobre a base do geral ou da utilidade pública, é a não equitável decisão que aprovamos, como é o caso da riqueza, que pode ser tomada do necessitado e dado ao rico. Todavia, não podemos afirmar em um sentido forte que há em Hume, embora tenha feito essas exposições, um critério de normatividade e universalidade. Né? A Jacqueline Taylor, uma comentadora, utiliza dessa explicação das virtudes de equidade, de justiça, pelos efeitos da simpatia, a possibilidade de defender um padrão universal em David Hume, tá? E aqui a gente está fazendo justamente a negação disso. Mas isso não impede de pensarmos em uma racionalidade no sentido moderado, a saber, uma razão que orienta as paixões no tocante à verdade e à falsidade. Bom, nesse sentido, ele revela essa pretensão, é uma interpretação filosófica, né, que a gente está fazendo aqui, já na introdução do Tratado da Natureza Humana, onde ele diz o seguinte, cito, parece-me evidente que a essência da mente, sendo-nos tão conhecida quanto a dos corpos externos, deve ser igualmente impossível formar qualquer noção de seus poderes e qualidades de outra forma que não seja por meio de experimentos cuidadosos e precisos, e da observação dos efeitos particulares resultantes de suas diferentes circunstâncias e situações. E embora devamos nos esforçar para tornar todos os nossos princípios tão universais quanto possível, rastreando ao máximo nossos experimentos, de maneira a explicar todos os efeitos pelas causas mais simples e em menor número, ainda assim é certo que não podemos ir além da experiência. Fim de citação. O termo universal utilizado nessa passagem não remete de modo algum ao princípio universal obrigatório, estabelecido como máxima para a ação, assim como em Kant, por exemplo. Hume, ao contrário, deixa evidente que as características e os efeitos de uma ação podem ser diversos e estes também devem ser analisados cuidadosamente. Tais características e efeitos são particulares e remetem a situações e circunstâncias também particulares e diversas. Contudo, seria excessivo atribuir a Hume, apenas por esta passagem, um padrão universal no que diz respeito às virtudes e vícios. Consideramos também que este termo universal aparece somente na introdução do tratado, da obra, a nível de esclarecimento. Em suma, a utilidade pública é considerada parte do mérito atribuído à humanidade. A benevolência, a misericórdia, a gratuidade, a amizade, o espírito público e outras virtudes do tipo. É a única origem da aprovação paga à justiça e ao parentesco da virtude da fidelidade, veracidade e integridade. Para a determinação desta utilidade, as atividades discursivas da razão são, em ambos os casos de exemplo, indispensáveis. Então, aqui, de novo, eu remonto à ideia de que, para que esse sistema funcione, sobretudo dentro do âmbito da moralidade, né, da filosofia prática, é necessário que se tenha, ou que se atribua, algum papel à razão. Né? E que, por exemplo, o mero emotivismo moral em David Hume não funcionaria. Para a determinação desta utilidade, as atividades discursivas da razão são, em ambos os casos de exemplo, indispensáveis. Desta feita, percebe-se também o papel da razão nestes casos, pois o critério da justiça não é absoluto, ela necessita das atividades discursivas da razão. Portanto, sob a análise desses aspectos, podemos pensar em outro argumento humeano que mantém a importância do aspecto negativo, isto é, a incapacidade da razão de determinar aquilo que é bom ou mal. E, do mesmo modo, evidenciar a importância do papel da razão no tocante às ações morais. Poderíamos nos perguntar como o social, isto é, o público, possui uma utilidade aprovada moralmente. Seria próprio da razão ou depende da paixão e do sentimento? Sobre essa questão, Hume escreve que a mente, em sua capacidade de entendimento, racionalidade, ou capacidade racional, diz respeito à verdade e aos fatos, sendo incapaz de determinar aquilo que seja o correto. O veredito ou julgamento é devido à peculiar estrutura e constituição de nossa espécie, natureza humana.
em particular da operação de simpatia, pelo qual sentimos o sofrimento do outro como se fosse o nosso próprio sentimento ou sofrimento. Desta feita, a razão não serve de fundamento para as ações. Ela não determina e não move as ações morais. A razão apenas orienta e divulga o que é útil para um fim. Poderíamos aqui até trazer algumas teorias de alguns comentadores que defendem a razão como um papel instrumental na teoria humeana. Por isso, no âmbito da moral, o gosto é autônomo. No caso de haver uma paixão errada em detrimento a um fim de uma ação, a razão pode orientar a paixão, fazendo-a reconhecer o seu erro e mudar o percurso de uma ação moral. Mas, de modo algum, a razão estaria determinando o percurso da ação. A razão serviria de orientação aqui, como no caso do exemplo, né, do arranhão do dedo. Bom, não é contrário à razão eu preferir a destruição do mundo inteiro ao arranhão do meu dedo. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista moral, no momento da minha escolha, bom, a razão vai orientar os mecanismos de sentimento, simpatia, né, fazendo com que essa conclusão se inverta. Bom, agora, nesse momento, então, orientada, de certa forma, pela razão, o meu sentimento vai ser contrário. Eu vou preferir, né, subordina-se a razão a isso e determina que a minha paixão, então, agora, nesse momento, os meus sentimentos me levam a preferir o arranhão. Por quê? Por causa de uma utilidade no sentido de preservar um bem maior, né, ou um mal menor, que é alguns dos princípios padrões da moralidade. Bom, enfim, não existe o que podemos dizer intrinsecamente de autojustificação do bom e o que com autoridade podemos afirmar e aprovar. A pretensão aqui vai além do evidenciar o que seja verdadeiro ou falso e utilizar-se de passagens isoladas, né, que não é a nossa pretensão e é algo que a gente superou já, né, mostrando que a prática da filosofia não permite, né, essa análise superficial. Bom, o que se pretende aqui, então, é mostrar que tal dificuldade tomou um ar, né, no sentido de um paradoxo. E é frente a esse paradoxo que dá a possibilidade de diferentes tentativas de soluções, como é o caso aqui desse trabalho, que foi o caso desse trabalho, né, a respeito de algumas passagens, né, das doutrinas, das teorias e obras humeanas, mas não passagens tomadas de modo isolado, né? Passagens levando em consideração o todo humeano. Né? Aí sim nós vamos estar tentando fazer um trabalho de justificação, né, séria, né, levando em consideração essa produção filosófica com todas as características que ela requer, tá bem? Bom, esse foi mais um tema aí, né, que eu separei com carinho aqui para a gente poder trabalhar e discutir. Caso vocês, após assistirem essa aula, tiverem algumas dúvidas ou queiram dialogar um pouco mais a respeito sobre esse tema, sobre o autor, contate-nos, tá? A gente vai estar à disposição. E também, se tiverem alguma sugestão de tema para as próximas videoaulas e queiram me enviar, também vai ser muito bem-vinda, né? Dentro, claro, das minhas condições de estudo aí ao longo da minha caminhada acadêmica, né, e da minha caminhada enquanto professora, tá bem? Obrigada, excelente estudo a todos e até mais.